Olá pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pela TV Tributária. Hoje eu estou aqui com alguns amigos para falarmos sobre o lançamento deste livro do professor Eduardo Brasil, que trata exatamente sobre planejamento tributário, e aqui nesta atmosfera falarmos também um pouco de vinho, de pastel de Belém, de cultura jurídica e cultura mundial. Eu mais uma vez agradeço a todos vocês. Eduardo, obrigado pela sua presença. Roberto, João antropólogo de formação, acabei de saber aqui. Eduardo, me diz uma coisa que te levou a escrever esse livro sobre planejamento tributário. Quero que você me diga o seguinte: você é um estudioso do direito tributário e eu quero que você diga aqui pra gente qual é a preocupação no universo da tributação do estudioso do planejamento tributário em relação exatamente a este tema. Qual é a posição que ele ocupa no rol de preocupações do estudioso do direito tributário? Meu amigo Domingos, primeiro é uma honra estar aqui com você, tomando esse vinho entre amigos e fazendo uma conversa descontraída. Isso é o mais importante acima de tudo. Eu entendo que o planejamento tributário hoje é um tema fundamental no Brasil, porque ele define os limites, pensando como advogado, possível que as empresas podem planejar o seu futuro e o que ela pode fazer para economizar tributos, ou seja, pagar menos impostos. Nenhum cidadão quer pagar mais imposto dentro da lei. Então esse é um livro com uma carga, é um livro de mestrado na PUC, então é um livro que já tem alguns anos, estava praticamente escrito, e agora a gente resolveu lançar, e na verdade ele tem um sincretismo entre uma teoria muito forte de teoria linguística, teoria do direito, e com o modo que o fisco está pensando sobre planejamento. Como o fisco entende até onde o contribuinte pode fazer ou não fazer determinada conduta. Isso é fundamental no Brasil de hoje, porque o título é Planejamento Tributário e Insegurança Jurídica. Já diz, o contribuinte, você olha hoje e não sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer no Brasil. Será que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Então o livro vem trazer todo o arcabouço jurídico nacional e vem detalhar o modo de pensar do fisco brasileiro hoje, numa operação específica chamada Casa e Separa. Tá, aí me diz uma coisa: o contribuinte brasileiro, ele deve olhar para onde para ele fazer um planejamento tributário? Para o posicionamento dos tribunais ou para a legislação? Friamente falando hoje, ele deveria olhar para o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Primeiramente entender como o CARF pensa. Não adianta eu falar que a lei é assim ou assado, mas deve entender como a pessoa que vai julgar entende. Depois disso, a gente tenta analisar a lei, mas como contribuinte ou como advogado dos contribuintes, primeiramente analisar a autoridade competente, quem decide, e não o que a lei fala. A gente não vai desprezar a lei é muito importante, deve ser combatida, mas nós não podemos também ser leviano e falar para o cliente X ou Y, planeje dessa forma, porque a lei diz assim, se quem decide entende de outra forma. Então a gente tem que fazer uma mistura. O livro tem um aspecto crítico de como deve ser o direito, pela perspectiva de quem observa o direito, pelo observador, mas também tem um lado prático de quem está fazendo o direito, que no caso é o CARF, de quem decide em última instância administrativa, que é o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então o primeiro passo é sair do caso concreto para a teoria, e não fazer o contrário. Geralmente parte uma teoria para o caso concreto. Eu faria um método indutivo. Vamos primeiro partir do micro para o macro, não fazer uma dedução. Vamos fazer método indutivo. Não que o meu trabalho seja um método indutivo, mas como advogado eu diria isso. Não parte da prática para a teoria. Os outros países, eles têm uma legislação, alguma jurisprudência mais avançada do que o Brasil em relação ao planejamento tributário? A União Europeia, Portugal tem um modo de pensar próprio. A Inglaterra, ela é mais casuística, mas há limitadores, sim, diferente do Brasil. No Brasil, nenhum país diz o seguinte, nenhuma lei diz o seguinte, eu posso ou não posso fazer aquilo. Eles colocam na União Europeia hoje as cláusulas gerais, de forma geral, o que você pode ou não pode fazer. Mas eu diria com toda a segurança, com toda a certeza, melhor dizendo, fazer planejamento tributário na Europa é mais fácil do que fazer no Brasil, pelo emaranhado de lei no Brasil, e ainda mais porque a medida provisória 66, que regulava isso no Brasil, não entrou em vigor, não virou lei. Então no Brasil,
Não é simplesmente falar, é permitido. É melhor dizer uma lei dizendo assim, tu não pode fazer isso, isso ou aquilo. Mas no Brasil, os advogados querem combater o artigo 116 do CTN, dizendo, olha, não vale. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas na verdade o fisco diz o seguinte, não, tu não pode fazer tudo. Pelos motivos que ele escolhe fazer. Então aqui no Brasil tem essa complicação muito maior que na Europa. Entendi. João, vou te fazer uma pergunta de antropólogo. Aliás, para um antropólogo. Dizem que nos países nórdicos a população paga tributo com gosto. Talvez não seja a nossa realidade, não, Eduardo? Com certeza. A gente não paga com gosto porque há uma grande insatisfação. Na tua visão, o que leva uma população, um agrupamento social a gostar de pagar tributos? É possível isso, depois da antropologia? É o sentido. Eu conheço as duas realidades. Sim. Acho que vou poder dizer com alguma autoridade que faz sentido. Eu já tive a oportunidade de estar na Suécia, tenho amigos suecos, morei na Suíça, que é um sistema mais liberal, morei na França, enfim, em Portugal e agora, há uns 10 anos, no Brasil. Realmente o que choca é isso, é esse. Pode-se dizer que lá, por exemplo, na Suíça, não existe fiscal da fazenda, porque ninguém foge ao fisco. Porquê? Porque a administração fiscal ela está de tal maneira amarrada e bem feita que primeiro o fulano nem pensa, não tem, por exemplo, o que for para cobrar na fonte é cobrado na fonte. Não é? Se o cara não tem uma segurança jurídica que diga assim, esse fulano quando chegar no final do ano não vai fazer a declaração dele de imposto e não vai pagar direito, se houver o mínimo de dúvida da administração em relação a isso, a administração cobra logo na fonte. Acabou. Já não anda lá com 3 fiscais atrás, vendo se o cara pagou, se não pagou. É outra realidade. Isso é a primeira. E depois, é exatamente isso. O cara diz assim, o que impera, por exemplo, eu vou falar do que eu conheço melhor, embora a gente possa depois, é uma realidade um pouquinho diferente de falar dos nórdicos, porque eles são realmente mais Estado de previdência e a Suíça é mais liberal. Mas vamos falar do liberal. Mas qual é a tendência? É assim, o Estado tende sempre a que o imposto seja o menor possível. Portanto, se o Estado já faz esse esforço de dizer assim, por exemplo, o IVA, nem existia IVA, no tempo que eu estava na Suíça, nem existia, mas depois lá, ela tinha muitos negócios com a União Europeia, colocou um IVA. Acho que na Suíça, nesse momento, ele deve estar em 8%, quando nos outros está todo em 23%, só para falar de um imposto. Mas tem muitos outros, mas tende sempre ao menor possível. Aí vieram depois os outros países vizinhos, a Alemanha, a França e tudo mais, que tinham sistemas muito mais taxas elevadas, o tal do Estado Social e tudo mais, e fizeram que começaram a acusar os outros de paraísos fiscais, dizendo porquê? Porque todos os que podiam instalar os negócios deles do lado não os deixavam correr na França. E depois, por exemplo, Andorra, quando a gente chegava a Andorra, que é um paísinho minúsculo ali no meio dos Pirineus, que tem um sistema fiscal dos mais reduzidos e dos mais enxutos que há, tinha um slogan que dizia assim: os paraísos fiscais existem por causa dos infernos fiscais que estão do lado. Não é? Exatamente. Então os paraísos fiscais eles servem para que os infernos, para quem está no inferno queira fugir para o paraíso fiscal. Então, dito isso, por exemplo, o cidadão, ele sente-se realmente, sei lá, ele sente-se orgulhoso, ele não, por exemplo, um suíço não foge ao imposto. Não foge porquê? Porque ele tem estradas absolutamente impecáveis, não havia, já toda a Europa tinha pedágio. Na Suíça você rodava nas autoestradas e tudo, não pagava pedágio, mas depois, como eles começaram a ver que havia um mar de carros que passava por eles só por não se pagar pedágio na Suíça, o que é que eles fizeram? Colocaram um selozinho na alfândega. Quando você entra, você tem que botar um selo no carro, só paga uma vez por ano, para dar uma contribuição também a que os outros pudessem usar. Então, existe uma administração do imposto que tende sempre ao bem-estar comum e que tende a que o cara diga,
Na escola, por exemplo, você manda os seus filhos para a escola totalmente gratuito. Mas atenção, escolas das quais eles saem com um diploma que é aceito no mundo inteiro, sem ser questionado. João, pergunta que eu te faço então. Desculpa, Domingos. Imagina, todo mundo tem a palavra, aqui. todos temos a palavra. É mais gostoso pagar imposto ou comer um pastel de Belém? Não sei que tipo de relação é que a gente... Mas gostoso... Pastel de Belém. Não, é pastel de Belém com certeza, porque pagar imposto, por menos que ele seja, nunca é tão gostoso quanto um pastel de Belém. Mas por exemplo, voltando ao caso escandinavo, é um Estado mais social-democrata, que até já vi aqui artigos agora nesta onda aqui das eleições quase a chamarem os escandinavos de comunistas, não é? Que é uma aberração dizer isso. É um Estado realmente social-democrata, onde eles realmente pagam um imposto, mas o cara, por exemplo, a empresa dele faliu ou ele deixou de ter emprego, ele não perdeu qualidade de vida nenhuma dele, nem um dia só. Ele vai continuar a mandar os filhos dele nos colégios que eles já frequentam, ele vai continuar a poder comer no mesmo restaurante onde ele sempre come, não tem problema nenhum. A única coisa que ele tem é responsabilidade. Ele vai correr para que essa situação dure o mínimo de tempo possível, porque na folha dele de previdência, o que ele consumir antes do tempo, porque a previdência é prevista para ele consumir a poupança dele lá quando ele chegar na aposentadoria, se ele a consumir antes com fundos de desemprego, porque se encostou e não sei o quê, ele lá na frente vai receber menos. Então o que é que o cara vai fazer? Ele vai correr, mas ir atrás de um emprego. Ele diz, eu não posso ficar nesta situação. O Estado me apoia, então o cara, quer dizer, não digo que ele seja orgulhoso de pagar impostos, porque todo mundo reclama de pagar impostos. Vamos dizer que tanto existem sempre aquelas lutas também nesses países entre mais à direita, mais à esquerda, o Estado mais social, o Estado mais liberal, mas o resultado é sempre o mesmo. E eu sou a favor de quanto menos Estado melhor, deixem-nos trabalhar. Aí eu queria perguntar uma coisa para vocês dois aqui, daqui a pouco eu vou me direcionar para o Roberto. Vocês não acham que ainda que um grupo social goste de pagar tributos, mesmo assim não corre um risco muito grande de um Estado se intrometer demais na vida do cidadão? Vejamos como exemplo a ilustração da França. Não que ali o povo goste de pagar tributo, eu não conheço a realidade exatamente dali, mas há um estado de bem-estar social mais ou menos organizado. Todavia, de lá fugiu Gerard Depardieu para pagar menos tributos. É uma exceção à regra, não? Não. A França, dentro de todos os países, por exemplo, europeus, como ele é, de certo modo, o Estado mais social, mais tipo Estado de Previdência, ele cobra muito imposto. Vocês vão reparar que todo o Estado social, ele tenta fazer a repartição da riqueza cobrando mais impostos. Então, a maior briga da França, por exemplo, com a Suíça, que são realidades que eu conheço muito bem, é exatamente essa. É os caras fugirem. Por exemplo, até há bem pouco tempo, não era crime na Suíça a evasão fiscal. Porquê? Porque a Suíça entendia, porque a política da Suíça é, quanto menos imposto, melhor. Então, se o país vizinho também pensar a mesma coisa, eles não parece nada mal. Então, se o cara do país vizinho, as grandes fortunas francesas, não eram poucas não, olha, você deu o exemplo do Gerard Depardieu, que até foi folclórico, foi lá para a Rússia e tal. Eu morava numa comuna, né, que é um município na Suíça, é cobrado a nível local. Como é que acontece? Por exemplo, o Charles Aznavour, que morreu agora há pouquinho tempo, ele tinha domicílio fiscal na Suíça. Estou a dar o caso de um francês. Portanto, ele cantava na França, ele dizia a todo mundo que era francês, tem moradia e residência, mas o domicílio fiscal dele era na Suíça. Mas como ele, tem muito. O dono das massas Barilla, italiano. Ele foi tributado por isso? Ele tem uma penalidade por isso? Não, porque ele chega na Suíça, como é que funciona? Você chega a nível do município, você chega no prefeito e você diz assim, olha, eu estou pensando em comprar ali aquela propriedade, instalar aqui o meu domicílio fiscal, como é que é? E eles dizem assim, quanto é que o senhor avalia os seus rendimentos anuais?
Fazem isso com o Schumacher, fazem isso com o Aznavour. Quanto é que o senhor avalia? Eu digo, eu faturo 50 milhões por ano. Vamos dizer, sim senhora, então sobre os 50 milhões a gente vai faturar 5 milhões, está certo assim? Tá, aperta a mão. 5 milhões, não me interessa se você fatura 100. Nós já chegamos a acordo que eu vou te taxar os 5 milhões. Aqui é diferente. O cara sabe rigorosamente quanto é que vai pagar e o Estado sabe rigorosamente quanto é que vai receber. Existe melhor planejamento do que esse? Doutor, transparência. Não é verdade? Mas aqui no Brasil, o exemplo dele, se eu PVA, se eu emplacar meu carro em outro estado, com o único intuito de economizar tributos, eu vou ser autuado. A discussão está no Supremo agora, né? Então, falta de propósito negocial. Aqui no Brasil tem que ter um propósito negocial, não um único objetivo de pagar menos impostos. Tu concordas com isso? Não está na nossa lei. Eles importaram isso do direito de fora. Entendi. Eu acho que o contribuinte é livre para fazer o que quiser com a vida dele, inclusive pagar menos imposto, desde que respeite o ordenamento jurídico brasileiro. O exemplo dele é muito bom. O IPVA é um exemplo claro. Eu estou aqui no Pará, Tocantins deu muito no passado em IPVA da 0 a meio. Aí emplacava o carro lá. Ele é livre para fazer mas isso não era possível até há pouco tempo, porque é uma ilegalidade. as locadoras era tudo em Curitiba, não era? Acontece isso, mas na verdade o risco é grande de ser autuado. Eu soube, por exemplo, que eu uma vez tive que fazer um desalfandegamento lá em Cotia, no Espírito Santo, e vinham carros diretos do Porto do Espírito Santo ser desalfandegados aqui em Anápolis, por questões fiscais. Sim. Isso também existe, de certo modo, no Brasil, só que... Isso não é o que chamava Guerra dos Portos? Na questão de ICMS? Não, estou falando do PVA mesmo. Não, nesse exemplo que ele falou, era o que chamava de Guerra dos Portos? Porque a importação, você fazia por um lugar... Isso. Você pedia para um estado, desembaraça em outro, que a tributação era menor e saía por lá a mercadoria. E criava um conflito federativo Entre os estados. Entendi. Roberto, Por um desses outros motivos que eu vou do seu Roberto. A gente vai dar a palavra para o Roberto agora, né? Roberto, me diz uma coisa. Quais são os maiores problemas que tu enfrentas aqui, do ponto de vista da tributação, na comercialização dos teus vinhos? Olha, por acaso, o estado do Pará é um dos estados do Brasil onde tem um benefício fiscal melhor para as bebidas alcoólicas. Né? Eu vejo uma descompensação no Brasil, enquanto aqui nós pagamos tendo um regime em torno de 8%, Minas Gerais é 54,8%. E aí começa a guerra fiscal. Né? Então temos os regimes especiais e lá tem a ST, que é a substituição tributária, onde cada estado tem uma substituição tributária com alíquotas diferentes. Então é uma loucura para a gente tentar explicar para as pessoas que vêm de Portugal, que querem se estabelecer no Brasil, para os importadores, Exatamente. Colocar que cada estado tem um regime fiscal para a bebida alcoólica. É difícil, né? É difícil, mas o Roberto, que é um comerciante, distribuidor de bebida, E dentro de cada estado ainda tem categorias de negociantes e diferentes. Por exemplo, eu conheço um importador, por acaso também meu conterrâneo de Alcobaça, um importador de vinho português em Brasília. Eu tinha restaurante, portanto eu era de certo modo, não digo consumidor final, mas já perto do consumidor final. Ele é grande fornecedor do Super Adega. E eu dizia, bom, então eu pego vinhos direto contigo. Eu disse, pois é, só que eu não te posso passar nota. Isso te incomoda? E eu disse, não, eu preciso ter nota do que eu tenho no meu estoque, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu administro um restaurante e vendo vinho se eu não tenho nota? Então fizemos uma espécie de acordo, disse assim, bom, então eu vendo-te uma parte que também o preço não era assim muito mais vantajoso, mas era porque só porque és meu amigo, que eu não faço isso com ninguém, porque somos da mesma terra e tal, de vez em quando tu vens abastecer aqui no meu estoque e de vez em quando vais lá no Super Adega e pedes a nota. Porque se eu for vender, isso aí tive eu alguma, na qualidade de comerciante, muita dificuldade em entender, eu disse assim, se eu te passar uma nota direto a ti, o teu vinho vai te custar 33% a mais. Eu disse, cara, do que se tu comprares no Super Adega, que está aqui em Brasília, né?
E eu disse assim, por quê? Porque eles têm um regime que me permite vender para eles De uma forma diferenciada. onde Dentro esses, da mesa, mas de forma onde esses diferenciada. 33% vêm a menos. Então eu vou-te vender praticamente ao preço que eu vendo ao Super Adega e como não estou passando nota, ainda vou-te tirar aí uns 2 ou 3 reais em produções. Então é muito complexo trabalhar nessas condições. Exatamente. E o regime especial você tem que se enquadrar em certas situações que o governo exige. Né? Tem que ser atacadista, tem que ser supermercadista, não pode ser pessoas que vendem muito ao varejo. Né? Então é complicado, é bem complicado. É uma tributação muito diferenciada do vinho, Eduardo? Em tese, sabe que é a seletividade, né? Sim, isso que eu ia te perguntar. Constitucionalmente tem a seletividade. Então, em tese, deveria ser, por ser um produto em tese supérfluo, que eu não entendo como supérfluo. Isso que eu ia te falar. Porque vinho é alimento. Para ti de alimento, então para mim não é supérfluo. Exato. Eu não sei se é supérfluo ou não, mas em tese tem uma tributação um pouco mais elevada. Mas eu acho que o que acontece ela é desproporcional hoje. Inclusive, salvo o melhor juízo, tem um projeto de lei, ou o novo governo parece que entrou agora, tem um projeto de baixar um pouco as agriculturas, tentar uniformizar essa questão das bebidas alcoólicas. Tem algo no sentido, eu posso estar te confirmando, não sei de cabeça. Eu não sei Tá de no cabeça projeto. a alíquota de vinho, não sei, mas de ICMS. Eu não sei, o Roberto está lembrando, para todo dia ali que eu tenho. A alíquota é 8% de especial. 8% para quem tem um regime especial. Né? O consumidor já sai com o imposto pago, né? O distribuidor já recolhe já, né? Sobre os importados, tem IPI? Tem IPI, né? E Na sobre medida- nacionais? O imposto é em cima do né? IPI. É, menos Mercosul, O né? imposto é em cima do IPI. Cobra-se o IPI e depois o imposto é em cima. O ICMS, né? Exatamente. Agora faço eu uma pergunta dentro desse contexto. Claro. Então, por que é que os vinhos brasileiros são, a maior parte das vezes, Porque o custo a de relação produção aqui não é tão muito barato. mais caro Muito mais caro. que O chileno, a gente os vinhos altamente taxados? Tem uma explicação também, né? Os vinhos do Brasil, os vinhos do Mercosul, onde se tem um acordo, né? Bilaterais com os países produtores de vinho, cito Argentina, Chile, Uruguai, eles têm uma... Nota que o Chile não era Mercosul, não? Não é. Ele é observador só. Observador, mas ele entra na condição O como se vinho fosse deles, Mercosul. sim, mas o vinho deles é muito É. barato. Então eles têm um regime de importação zero. O imposto de importação é zero. Enquanto os europeus são E os taxados, e próprios os brasileiros são taxados normalmente. Ah. Então é uma desproporção. Mas tá mal feito, não é verdade? Me diz uma coisa. Vocês falaram em... Você quer falar alguma coisa, Eduardo? Então, eu ia te falar que o objetivo do nosso encontro aqui também, entre outras coisas, como eu estava conversando aqui antes de começar a filmagem, é que a ideia surgiu aqui, você pediu para falar contigo aqui, esse espaço do Roberto, que é justamente fazer uma mistura entre... Tem tudo a ver. Você engrandece sempre a experiência de leitura, que é o livro, enfim, vai ser para alguém, é um livro voltado para aplicador de direito, né? Não é um livro para empresário, é um livro mais técnico, mas sempre uma boa leitura, em tese, uma boa leitura com um bom vinho, sempre engrandece a cultura, sempre eu acho isso. Então, a ideia surgiu aqui para isso. Foi a ideia do evento que a gente surgiu aqui tomando um vinho com o Robertinho, de engrandecimento. Falei, Robertinho, vamos fazer um lançamento de livro com o Roadshow Esporão. Na verdade, o Roadshow Esporão, vou falar mais, vou explicar para vocês o que acontece no Roadshow Esporão. O Esporão é um dos maiores grupos privados de Portugal, a nível de vinhos, e o maior lagar de Portugal, né, onde se tem uma produção gigantesca de azeite. Né? E todo ano é feito um roadshow nos maiores mercados. E o Pará, graças a Deus, eu sou representante da marca, todo ano é quase contemplado com esse evento. E nesse ano eu estava aqui, o Eduardo, a gente estava bebendo um vinho, e eu comentei sobre esse evento que nós vamos realizar agora, dia 9, e ele interessou muito, porque agrega muito leitura e um bom vinho, né? A boa leitura do livro dele com uns bons vinhos. Então, União perfeita, né? União perfeita. Foi muito legal que se resolveu isso tomando 2 taças de vinho. Já organizamos, o Eduardo disse, não, eu quero lançar meu livro nesse evento. E eu falei, então eu quero também
fazer o road show no teu evento, então foi uma coisa muito legal, né? O Robertinho foi legal, porque ele falou 2 taças, foram 2 garrafas, obviamente. Estou sendo educado. Está sendo educado, está sendo filmado aqui, mas foram 2 garrafas. 2 garrafas, né? No final da segunda garrafa, para a terceira, falou, vamos fazer um lançamento junto, é coisa... E nessa andança pelo Brasil, eu estava em Belo Horizonte, numa feira de supermercado lá, Super Minas, eu conheci o João Manuel, com esse nome, obviamente, português. Né? E eu comentei do evento, falei de imediato com o Eduardo, que comprou a ideia, né? O João está fazendo a primeira fábrica realmente de pastéis de Belém no Brasil, que é lá em Brasília. Ele estava apresentando os produtos dele lá em Belo Horizonte na feira, né? Onde foram muito bem aceitos e por nós também. Né? E eu achei que tem tudo a ver, né? Vinho, livro e pastéis de Belém para se tomar com um pouco. Vou ter que, já que estamos com licença, deixa-me passar. Ele foi pegar algo ali produto, tem que pegar o produto. para mostrar, fazer a propaganda dele. Tem tudo a ver, com certeza. E de formas que o evento vai ser um sucesso, sem sombra de dúvida. Com certeza. Né? Com certeza, nós já torcemos ele já pelo sucesso do evento. Aqui, os pastéis de Belém, do João Manuel. Então, Eu já experimentei um espetáculo. João, você falou o seguinte, ainda quando nós não estávamos gravando, você contou uma historinha do pastel de Belém. Você pode repetir? não, A questão do nome? a questão do pastel de Belém, bom, esse pastel de Belém em particular, eu digo que a história de Portugal não se consegue contar sem contar um pouco da história do Brasil. Então o pastel de Belém é um desses casos típicos. A história do pastel de Belém, lá de Belém, de Lisboa, de Santa Maria de Belém, que ainda hoje é o nome da freguesia, que um tempo foi nome dessa cidade, que era Santa Maria de Belém, que depois virou só Belém, começou, está lá escrito uma placazinha, fundada em 1730, não, era lá, foi o Dom Pedro I do Brasil, fundada em 1834. O que é que acontece? Aquilo onde hoje funciona a pastelaria de Belém, lá no bairro de Belém, em Lisboa, era uma refinaria de açúcar fundada por um imigrante português no Brasil que fez fortuna aqui. Felizmente aconteceu muitas vezes, eles vinham cá, montou uma refinaria de açúcar. Ao mesmo tempo, o Dom Pedro I, o imperador do Brasil, foi um pouco escorraçado daqui porque a coisa não deu muito certo, ele só queria os portugueses a mandar aqui e os brasileiros acharam que também tinham voz na matéria e ele mandou-se lá para Portugal para brigar com o irmão que era o Dom Miguel, a quem ele tinha oferecido uma filha em casamento, mas mesmo assim não deu certo e ele tomou conta do poder. E ele foi lá para dar uma sova no irmão. Isto do ponto de vista da história, mas é a história mesmo, e depois do ponto de vista político, o Dom Miguel era liberal e o irmão era conservador. Então, o Dom Miguel ganha do irmão, consegue expulsar o irmão que era usurpador do poder, os dois tinham sido criados aqui no Rio de Janeiro, portanto o Dom Miguel e o Dom Pedro, e o Dom Pedro I, imperador do Brasil, torna-se o Dom Pedro IV de Portugal, um liberal que ganhou, portanto que fundou a monarquia liberal em Portugal. A primeira tomada de posição do cara, praticamente a primeira lei que ele, tipo hoje, Bolsonaro promete, vou acabar com o Ministério do Trabalho. Ele prometeu, vou acabar com as ordens. O que é que eram as ordens? Eram os padres e o clero a viver à custa do erário. Quem pagava era a monarquia. E era muita gente vivendo à custa do erário. A primeira coisa que ele prometeu e cumpriu realmente em 1834 foi acabar com as ordens. A pastelaria de Belém, está lá bem escrito, fica onde? Fica entre o Mosteiro dos Jerónimos, que é uma instituição, hoje é Panteão Nacional, onde está o Fernando Pessoa, e a Presidência da República, que era o Palácio Real. Então, quando o Dom Pedro acaba com as ordens, o que é que acontece? Uma quantidade enorme de frades e abades ficaram sem emprego. Ora, 1834, 1837 vem exatamente da instituição da monarquia liberal, que expulsa
que acaba com as obras, e então eles compram a receita e a partir daí coisa. E temos aí uma iguaria que, como eu estava contando há pouco, é a única que não participa. Ó Ferreira, vem cá. É a única que não participa. Ó Sr. Ferreira, vem cá. Tem que sentar aqui. Vem cá. Não és da Abrantes? Como? És da Abrantes, não é? Mas fico tomar atrás. Quando vais para Abrantes não deixas tomar atrás. Como é que tá? Mas tem outro convidado ali também, não quero. Chegou agora. Descendente de português. Outro português para cá. Deixa. Porque senão vou aparecer no vídeo, vai aparecer um último cobrador atrás de mim. Tá bom então, né? Então agora, quando eu conheci a minha esposa, agora eu vou falar desse pastel de Belém de coisa, que ele também tem uma história interessante. Conhecemos férias numa praia de Fortaleza, ela veio morar comigo em Portugal e ela fomos na pastelaria de Belém, na original, e ela ficou logo apaixonada pelo produto. E ela disse, eu queria tanto saber fazer, porque ela é apaixonada por gastronomia. E eu disse assim, isso não é difícil, a minha mãe conhece a receita. E eu, sério? E você acha que ela vai me passar a receita? A minha mãe passa a receita a toda a gente e tudo mais. Então assim, aí você pede para ela e eu disse, mãe, só se importava-se dar a receita para ela. E vai a minha mãe para mim, ela já faz parte da família, porque ela não sabia se a relação era séria ou não. E eu disse, não seja por isso, ela vai fazer parte da família assim. Aí, bom, entretanto, casámos em Alcobaça e tudo mais, e a minha mãe passou a receita e ela depois conseguiu fazer o pastel de Belém o mais próximo da coisa, porque é como eu digo, cada pessoa tem a sua receita, mas é sempre o mais próximo da tal original e da imitação da coisa. Então, quando chegámos ao Brasil, que aí foi o outro problema que ainda hoje já tive a oportunidade de contar essa história aqui ao meu amigo Ferreira, ele que mora no Brasil há 60 e tantos anos, eu só estou aqui há 10, e ele diz assim, mas porquê que aqui eles nunca fazem nada parecido com o nosso? Não é? E eu vou explicar porque é muito simples. Quando a minha esposa chegou aqui, que já tinha a receita dela toda prontinha, estava tudo nos trinques, chegou aqui, foi fazer com as mesmas proporções, com os produtos que estavam disponíveis no mercado e não deu nada certo. Não cozia, não assava, ou ficava demasiado... Nada dava certo. Porquê? Os açúcares não são iguais, as farinhas não são iguais, o creme de leite não tem o mesmo teor de gordura, nada dava certo. Enfim, ela teve que recomeçar tudo de novo. Dizer assim, bom, vou aumentar uma proporção aqui, vou baixar outra ali, e foi compondo, e de certo modo, depois até é natural que depois o gosto se adapte também um pouquinho ao gosto brasileiro. O que é que acontece? Já temos gente que vai lá comer o de Belém, que realmente o português tem aquela coisa, carrega muito no açúcar e no ovo. Não sei se vocês conhecem a pastelaria portuguesa, mas ela é carregada de ovo e de açúcar. Vê-se bem que a gente teve o monopólio do açúcar durante muito tempo. E então aqui ela conseguiu até vamos dizer, uma coisa menos carregada no ovo, menos carregada no açúcar, mas que não foge nada à tradição e à receita original, que é o que interessa. Vocês conseguem imaginar que a gente pode estabelecer pontos de conexão entre tudo que a gente está falando aqui? Tributação, vinho. Eu, por exemplo, gosto muito de teatro. Sou apaixonado por teatro. Então, quando eu penso assim, por exemplo, Deus do vinho na mitologia romana, Baco, que corresponde ao Dionísio da mitologia grega. Como surgiu o teatro, não o edifício, digo, a ação dramática, a partir dos cânticos das festividades em honra a Dionísio. Na Grécia Antiga, o teatro era financiado, subsidiado pelos chamados coregos, que pagavam um tributo chamado coregia. Certo? Então há uma conexão entre aquilo que a gente gosta, certo? Entre as nossas atividades e as nossas paixões. Eu vou dar outro exemplo. Só dizem que advogado bom é aquele que bebe. Ah, é? Advogado bom que não bebe não é bom advogado. Deve ser muito bom ele. Essa deve ser boa, né?
Mas é verdade. Vocês podem me falar uma coisa aqui? O que é um bom vinho? Como uma pessoa que não tem a não tem muito trânsito por esse meio pode identificar um bom vinho? Existe um conceito de O seu Ferreira ou o um seu vinho? Roberto podem falar de maneira assim. É diferente, cada pessoa tem o seu gosto, tem o seu paladar. Diz a regra, né, do vinho que o bom vinho é aquele que você gosta. Essa é verdade. Essa é a melhor máxima. Também tem um ditado que eu também gosto lá que eu aprendi em Portugal, que a vida é muito curta para se beber maus vinhos. Ah, é? Mas existem aqueles que são aclamados. né? Existe um Todo mundo, conceito, né? existe. Por exemplo, Franceses, nós espanhóis, temos um chilenos. evento, é um vinho, o Roberto vai falar da região do Alentejo, que é o Esporão, e tem um do Quintas de Mussas também. A que é do Mussas, que é o Douro. projeto É um projeto. projeto novo, em torno de 5 anos, no projeto do Esporão no Douro, que é uma região consagrada por bons vinhos portugueses. Hoje digo que é a região que faz mais sucesso em Portugal. A sua pergunta recebeu uma resposta fantástica, mas eu entendo que Vale uma outra reflexão. queria também outra reflexão, que é, por exemplo, o que é que faz um bom vinho? São mais ou menos três componentes. A uva, o terroir, né, que é o território onde ela está plantada, e o clima onde ela se desenvolve. São três mais ou menos componentes, e depois a arte de fazer o vinho, que isso aí existem milhentas artes, pode ser numa talha, pode ser de bica aberta, pode ser de bica fechada, tem muitas técnicas para fazer a mesma coisa, mas o essencial por exemplo, os franceses exploram isso ao máximo, né? Que é o terroir, por exemplo, o vinho mais caro do mundo, que é o Romanée Conti, que são 2,8 hectares de vinha numa terrazinha chamada Vosnay-Romanée, e sai dali um néctar que, em termos monetários, não sai ali de nenhuma garrafa a menos de 15 mil euros. Multipliquei por 4,5, você já vai ver quanto é que isso dá em reais. 45 mil, 50 mil. E 50 mil reais uma simples garrafa de vinho, assim, de um Romanée Conti. Então, realmente, isso é para dizer o quê? Que realmente isso tem valor. Agora, vamos falar dos nossos amigos. Além do valor agregado, né? Da Esporão, porque realmente eles são exímios nessa matéria. A Esporão, eu acho que é a maior vinha privada, a maior extensão de vinha privada da Europa. Ou seja, nós temos uma grande herdade que já está no nome da família Roquette, se não me engano, há muitos anos, e eles foram desenvolvendo vinhos fantásticos. Dentro, só para dar, talvez tentando responder à sua pergunta, dentro da mesma herdade, dentro da mesma fazenda, que herdade é fazenda, em Portugal você pode ter uma colinhazinha aqui, muito exposta à nascente, com um terreno mais argiloso, que vai dar um vinho totalmente distinto daquilo que está ali 20 metros ao lado. Por exemplo, na França é muito comum que uma carreira de cepa esteja num Grand Cru e a outra já só esteja num Cru. Sim. É cepa por cepa, é delimitado. Porquê? Porque aquilo ali, o solo é analisado, o clima, as cascas. Sai um produto e diferente. dali sai um produto diferenciado. E dentro, por exemplo, você pega numa Esporão, dentro da Esporão tem vinhos fantásticos. Eu não os sei de cor, amanhã poderemos talvez coisa. Mas que tem dentro das mesmas. E depois, claro, uma casa dessas, o que é que ela fez? Não poderia, uma marca dessas de grande porte, não estar no Douro, que é o berço, o Douro, que foi onde é criado o vinho do Porto, é a primeira região onde é marcada de vinhos do mundo, pelo ilustre Marquês de Pombal, né? Que teve essa visão à época, e faz disso realmente vinhos excepcionais e essas características. Depois disso tudo dito, voltamos sempre ao que disse o Roberto. O melhor vinho é aquele que vocês... Mas é preciso. Você pode fazer isso em relação ao livro. Exato. Às vezes, um autor que tem uma formação acadêmica de uma forma ou de outra, ou às vezes a mesma escola de direito tem opiniões e escritas completamente diferentes sobre o mesmo tema. Às vezes, de um único enunciado saem proposições jurídicas ou ideias jurídicas completamente diferentes. Aí eu te pergunto uma coisa, Eduardo. Na tua opinião, a pesquisa, vamos puxar para o nosso lado tributário, tá? Tu já me disseste algumas vezes,
que o advogado, a missão dele é resolver problema de contribuinte. Nada tributário assim. Exato. A não cria problema. Exato. A pesquisa, na tua visão, ela precisa ter algum aspecto de praticidade? Ela precisa trazer uma solução para os problemas da vida prática ou não? Uma pesquisa, ela encontra um fundamento nela mesma, ela não precisa trazer uma resolução? Eu acho assim, a pessoa pode pesquisar, obviamente, no abstrato, mas eu acho o seguinte, Jadilio, para mim, o maior justo filósofo, eu falei ontem no Sisuba sobre isso, o maior justo filósofo brasileiro, que para mim falou era o Vila Nova, o cientista é o ponto de intersecção entre a ciência e a experiência, entre a teoria e a prática. Não adianta tu ter um arcabouço teórico fantástico se tu não consegue aplicar isso na prática, ou pelo menos projetar possíveis soluções para a prática, que pode ser soluções econômicas, sociais ou simplesmente soluções estritamente jurídicas. Mas nós precisamos ter a teoria como arcabouço para desenvolver uma melhor praticidade. Eu não acho que uma pesquisa, simplesmente por pesquisar algo sem ter um conteúdo prático, não sirva para nada, na minha opinião. Por isso que este livro, Não Quero Vender Meu Peixe, mas já vendendo meu vinho, na verdade, é o seguinte: eu analisei toda a parte teórica dos limites do planejamento. Eu peguei filosofia do direito, na verdade, filosofia da linguagem, desde Wittgenstein, peguei o giro linguístico pragmático, teoria geral do direito, construtivismo semiótico, porque é sintático, semântico e pragmático. Tem um arcabouço teórico fundamental, forte. Só que eu peguei todos os casos práticos de uma operação tributária e analisei, fiz um sincretismo. Eu chamo de sincretismo não vulgar, uma mistura não vulgar, para dizer como é que é. Aí surge a linguagem da experiência, que é melhor do que teoria e prática, que é a experiência. Só teoria não serve nem prática. A mistura de teoria e prática é da experiência. Essa linguagem da experiência vai dizer como nós, contribuintes, podemos, quais são os limites para a gente planejar nosso porvir, a nossa vida. Então, baseado num arcabouço teórico, mas analisando muitos casos práticos. Então, eu acho isso. É o que eu acho. Entendi. Me diz uma coisa, você fez um livro fantástico. Não sei se é fantástico, ele é bonito. Ele é laranja, ele é bonito. Mas me diz uma coisa, quando a gente fala em planejamento tributário, na minha cabeça vem dois valores muito importantes para todo agrupamento social. Primeiro, liberdade e outro, igualdade. A liberdade é incompreendida na perspectiva de que o Estado ele não pode tudo. E dentro daquele ambiente de liberdade eu posso fazer o que eu bem entender para organizar a minha vida empresarial, a minha vida fiscal. Por outro lado, tu não achas que o exercício arbitrário dessa liberdade pode resvalar em uma violação da igualdade? Te cito um exemplo. As pessoas que no Brasil constituem pessoa jurídica para receberem os proventos e, por via de consequência, pagam um imposto de renda bem menor do que aquelas que não constituem. Chegaste a refletir sobre isso? Já refleti sobre isso muito. Eu acho o seguinte: primeiro, eu acho que não se pondera entre liberdade e igualdade. Sendo bem prático, e talvez um pouco de ceticismo, preciso mais de um vinho para te responder isso. Até pedi para o meu garçom que está ali me servir um vinho. É o seguinte: o homem está formado ideologicamente, na minha opinião. Ele já tem a sua escala de valores. A gente não pondera entre liberdade e igualdade. O contrário da liberdade é a não liberdade. O contrário da igualdade é a não igualdade. Cada um tem seus valores. A teoria axiológica vem desde Sócrates, Platão. Já falavam sobre isso. Miguel Reale no Brasil falava sobre isso. Então é o seguinte: o que eu acho? Que o contribuinte é livre para fazer o que bem entender em sua vida, desde que respeite o que está prescrito nas nossas leis, o que está disposto nas nossas leis. Se eu programo minha vida para pagar menos tributos e o outro não tem a mesma sofisticação, não tem a mesma condição econômica ou social que pode na sua vida, isso não é um problema, isso não pode afetar a minha liberdade pessoal de querer pagar menos imposto. Eu acho que cada cidadão tem sua obra de liberdade. A minha liberdade e a igualdade é cumprida quando todos respeitam as leis, dentro da sua isonomia. Eu não posso, porque tal cidadão talvez não se atentou, pagou mais imposto do que o outro, falar aquele que pagou menos imposto está errado porque deveria pagar mais imposto que nem aquele que não se atentou. Eu acho que todos deveriam sempre respeitar a lei.
Dentro do limite legal, eu posso tudo. Eu não posso nada nem além da lei, mas dentro do limite legal, da matriz constitucional e legal tributária, eu posso tudo. Existe alguma zona de conflito mesmo entre aí aquele âmbito de liberdade do contribuinte? Eu acho que é o... Existe, eu vou te falar. O que entende o fisco hoje? O fisco entende o seguinte, em outras palavras, isso é bem claro. O fisco entende que comete que eu, Eduardo, por exemplo, estou abusando do meu direito se eu economizar tributo, fizer uma operação societária com o único intuito de economizar tributo. Eu entendo que não. Eu não abuso do meu direito se eu fizer uma operação jurídica legal a pagamento desse imposto. Eu também acho, mas no Brasil vai ser diferente. É o famoso propósito negocial. O fisco tem portaria, meta de arrecadação. Já dizia o saudoso Geraldo Taliba, portaria para porteiro. Portaria para porteiro. Não é para lei, mas é isso o Brasil, João. Mas assim, é o município. É o Brasil. Mas assim, claro que tem um fundo social, tem questões de pessoas que necessitam. O amparo do Estado é uma coisa, mas eu acho que o espectro de liberdade, a gente pode tudo dentro da lei. Para ti, no caso, a liberdade é muito importante, né? Tu tens um apreço pela liberdade. É o meu valor, mas a regra do jogo está posta. Entendi. Eu entendi. Você concorda, João, com a análise do Eduardo? A antropologia, né? Eu concordo com, por exemplo, eu defendo que o imposto deveria sempre tender a zero. A zero. Você não teria, se não fosse necessário, imaginemos que, por exemplo, os cidadãos se organizavam a nível local e diziam assim, nós vamos organizar o bairro, vamos recolher o lixo, vamos arrumar as ruas, não queremos interferência do Estado. Se eles quisessem, em tese, isso deveria ser possível. Hoje, numa sociedade estruturada e organizada como ela está, torna-se difícil pelas conexões que a gente tem que ter. Mas, posto isso, o Estado ele não está aí para colocar e impor, ele está aí para regular e para tornar possível que não hajam desigualdades, que não hajam disparidades e tudo mais. Uma multinacional instala-se em Belém, ou em Brasília, ou em coisa. Tem uma armada de advogados formados em direito jurídico e tributário. Os caras não pagam um centavo de imposto a mais, antes pelo contrário, ainda vão lá, encontram brechas na lei e conseguem sugar do aparelho de Estado a maior benesse possível. E o cidadão desamparado, que não conhece, que o empresário que tem todo o tempo dele, ele precisa para vender o vinho, para vender o pastel de Belém, para produzir, para pagar os seus funcionários e que não tem uma máquina dedicada só a isso. Ele se ferra o tempo todo, João. É isso agora. É muito simples fazer essa partezinha para não ser chato. Antigamente o Estado no Brasil ele protegia todos os valores muito caros dos cidadãos. Qual é? A liberdade, a presunção de inocência e a propriedade. Liberdade é penal e propriedade é tributária. Hoje em dia se inverteu. O cidadão tem que provar que não cometeu ilícito e o contribuinte tem que provar, demonstrar que ele quis tal operação. Na verdade, ele é livre para fazer o que quiser. A propriedade e a liberdade, que eram garantia do cidadão, hoje virou o contrário, virou garantia do Estado. Então isso me chama a atenção. Lógico que esse livro é baseado não simplesmente em valores de liberdade, mas todo um arcabouço teórico do direito. Entendi. Me diz uma coisa, essa é uma tendência mundial? Não sei te falar que é uma tendência mundial, eu posso te falar que é uma tendência. O meu livro é escrito baseado em fortes argumentos constitucionais. Não, eu digo assim, se é uma tendência mundial, essa inversão. Vou te dar um exemplo. Talvez sim, o direito americano é um pouco diferente, né? Dizem, eu não sei porque eu não vejo na realidade americana, mas dizem que eles apertam bem em termos de tributação. Eu acho que o fisco que tem que se sofisticar, não eu que dá prova, como contribuinte dá provas para o fisco. Ele que tem que dar melhores aparelhos, menos burocráticos, mais eficientes para tributar. E não deixar a prova para a gente. Por exemplo, eu não tenho que demonstrar que eu quis aquela operação. Existem paradigmas. Eu vou só dar um exemplo que talvez pareça que não tenha nada a ver, mas é só um exemplo também que eu conheci bem porque foi estudado na faculdade. Por exemplo, na França, o indivíduo foi preso, fugiu, evadiu-se, conseguiu fugir, é um crime. É crime. O cara vai ser punido porque se subtraiu à ação da justiça.
Vou dar um exemplo depois da Suíça. A Suíça não. Você vai preso. Você conseguiu fugir, você não tem penalidade nenhuma, você não pode ser criminalizado. Por quê? Porque é evidente que você, se estiver preso, você vai querer fugir. É humano. Não faz sentido você estar a querer criminalizar. Quem tem que assegurar é o Estado que tem que criar condições para que ele não possa fugir. Marco Então, Aurélio disse... não é verdade? O imposto é a mesma coisa. Quem é que é para pagar? Um integrante da nossa Suprema Corte chegou a dizer uma vez que o direito de fuga é um direito natural. Claro. Quem gosta de ficar preso? Não é que o Estado não poderia, o Estado tem que cumprir a missão dele, que é manter o cara preso. Mas se o cara é suficientemente esperto para se subtrair à ação da lei, ele não pode ser criminalizado por isso. Não é verdade? E aqui estamos na mesma exemplo. E esperto não é só uma esperteza, dentro da lei. Dentro da lei. A questão aqui é que Onde a lei se torna cruel é quando ela vem para comatar uma deficiência do Estado. Quer dizer, o Estado está punindo porque ele não é eficaz. Exatamente. Não é verdade? E está punindo. Que é o que a Suíça recusa-se a fazer isso. Eles dizem assim, não, as prisões suíças, eu vou dizer, elas são consideradas uns bunkers, assim, de umas gaiolas de ouro. O fulano pode fazer tudo e mais ainda. E tem, aliás, quando você passa na frente de uma prisão suíça, nem dá por ela que é uma prisão por fora. Melhor que a casa do Brasil. Não, por fora você não é realista. Mas porquê? Porque eles dizem, essa é a nossa missão, é manter o cara lá dentro. Mas se porventura ele fugir, ele não pode ser criminalizado, porque não compete ao indivíduo estar a pagar pela ineficiência do Estado, que é vimos ao conceito que você estava desenvolvendo aí, acho eu. Roberto, me diz uma coisa. O vinho brasileiro, ele tem algum grau de importância no exterior? Por incrível que pareça, o brasileiro desconhece, tem muito. É. Sim. Vinho branco somente, né? O que o povo acha do vinho Branco, brasileiro? principalmente os espumantes e agora Espumante, né? temos bons tintos também. Tem bons? Tem bons? Muito bons tintos. E o grau de importância é que ele recebe muitas premiações em concursos internacionais. E são exportados para vários países da comunidade europeia. Exportamos também para a Ásia, Estados Unidos. Entendi. Né? E o que E eles encontram sempre faixa de preço. Isso é caro? Custo Brasil, tributação. Os Brasil sim, É mas caro. a exportação. O que nós temos de tributação sobre a exportação? Própria exportação? Exporta todo o imposto. Todo Toda a imposto. tributado. É. Caríssimo. Quer dizer, o Estado poderia... Nós temos uma boa qualidade, não posso dizer, eu não sou um expert em vinho, eu gosto do bife, mas nós temos uma boa qualidade de vinho, só que o preço é muito caro. Os vinhos nacionais são mais caros que os importados aqui no nosso mercado interno. É mesmo, né? Por incrível que pareça. Então fica difícil para o Eu consumidor conheço alguns entender isso aí. Como que um vinho top internacional é mais barato que um nacional top também. Então, além de ter aquele preconceito que o importado é melhor que o nacional. Não necessariamente. Não necessariamente. Amanhã tu pode tirar todas essas dúvidas e bate papo com o João, que vai ter enquete, que vai falar sobre vídeos portugueses, conhece o Brasil também, vai jogar todo mundo aqui, vai ser espetacular. Nós aguardamos você lá amanhã. Né? Vamos falar um pouco do evento de amanhã? O que espera a gente amanhã lá, Eduardo, além do teu livro? É um evento para amigos. Para amigos. Não é um evento. É aberto ao público, porque nós não vamos cobrar convite, mas assim, é para convidados específicos do Roberto e meu. Então, quando eu digo amigos, são pessoas do nosso relacionamento. No nosso caso, são os supermercadistas, são os donos de restaurantes, são aqueles clientes, pessoas físicas. Entendi. Que apreciam um bom vinho, apreciam um bom azeite, vão apreciar também o pastel de Belém, que é uma novidade. São pessoas com poder aquisitivo bom, que consomem vinho, que também não necessariamente precisa ser rico ou não, mas que consomem vinho, que gostam do vinho, gostam e vão experimentar os excelentes pastéis de Belém. E vão comprar teu livro também, né? O livro porque eles vão querer fazer planejamento tributário na vida deles. Exatamente. Aliás, Eduardo, me diz uma coisa, é mais fácil planejar para a pessoa física ou jurídica? É mais fácil beber vinho. Depois de ler um livro desse, a gente tem que beber um vinho que é para refrescar. Não, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho tudo depende da estrutura. Primeiro, a gente tem que entender qual é o objetivo do cliente, fazer uma
estratégia. E aí sim a gente faz um planejamento. A questão, o livro é planejamento tributário em segurança. Primeiro eu vou dizer para o cliente, olha, se tu fizer assim, se tu fizer assim, se tu fizer desse jeito, não vai dar certo. Então, um planejamento simples, a gente tem que ter muita cautela no Brasil hoje por causa do modo de decisão do CAF. Esse é o primeiro problema. Por que você atribui a alta do direito tributário hoje? Que antigamente ele não era muito assim, não é que ele não seja ignorado, ele sempre existiu. Mas hoje as empresas têm necessidade de ter um corpo de advogados tributaristas. Eu inclusive, Roberto, eu sou dei uma outra palestra ontem de processo civil. Eu brinquei assim: eu sou um ex-tributarista, eu sou um ex-processualista e estou há 7 anos no direito societário. Só que qualquer operação societária envolve efeitos fiscais tributários. A tributação tornou um emaranhado de leis. Está aqui do Domingos Chongran, que tributarista na minha frente também, além de um excelente jornalista. É um emaranhado de leis. Então há uma complexidade natural do sistema jurídico brasileiro. Primeiro, a ânsia do fisco de economizar tributos. A crise nacional, então os custos estão altíssimos. Então, reduzir a tributação significa uma maior competitividade. Aquela questão do cliente sonegar hoje é muito difícil com os controles do fisco. Vamos elogiar. Então, você tem que ter bons advogados para poder, primeiro, respaldar se você está fazendo certo, e segundo, se possível, achar uma saída para você pagar menos. E isso vai te dar uma competitividade maior, já ouvi. Mas é isso. Não, mas isso é importante. Vem aquela sua pergunta inicial, se o cara se sente, tem orgulho em pagar impostos. É assim, voltando lá aos países escandinavos, eles realmente pagam, mas o cidadão também controla onde é que esse dinheiro está sendo aplicado. O recurso, né? E o recurso, ele controla, ele diz assim, mas espera aí, na minha escola está faltando isso e aquilo, ele cobra. Ele paga, mas ele cobra. O que é que acontece, por exemplo, aqui no Brasil? Você paga, mas mesmo que você fizesse, você nem tem como cobrar. Porque você não tem canais de aferimento, nem mecanismos de depois. É assim, precisamos de aumentar ou de botar um imposto, mas você não tem como, o cidadão não tem como vir atrás e dizer assim, espera lá, onde é que está sendo utilizado o meu dinheiro? Essa é uma das diferenças fundamentais da... Eduardo, me diz uma coisa. Faz um corte metodológico na tua pesquisa. Faço. Tá? A tua linha de pensamento acadêmico é algo muito bem definida, que pelo que me consta, ela não se preocupa muito com o destino da arrecadação, não é isso? Exatamente. Isso não é um problema do ponto de vista da cidadania? Sim, é um problema. Do ponto de vista da cidadania. Mas eu, como fazendo outro lado teórico e prático como cientista, como simples cientista do direito, eu tenho que fazer um corte metodológico. Até Jesus Cristo, quando criou o mundo, ele criou com linguagem e fez um corte. No início era o verbo, antes disso não servia. Eu não posso abraçar o mundo, eu tenho que dizer, eu vou estudar isso, não que a outra parte do que é feito com recurso é fundamental. E eu acho que tem que ter pessoas aptas, estudiosos, que devem fazer e construir teorias, construir praticidade, analisar a praticidade, melhor dizendo, para fazer os estudos. O meu estudo específico é da onde nasce e termina a arrecadação. Não renego a importância para o destino da arrecadação. Só que eu não pesquiso isso. Eu pesquiso a relação fisco-contribuinte, eu não nego a importância. Mas para eu ter uma profundidade maior, uma incisão maior, eu tenho que fazer um corte epistemológico. É isso. Entendi. Isso. Alguém fala mais alguma Eu coisa? estou satisfeito. Eu quero mais uma garrafa de vinho. Tá ótimo. João, Roberto. O Eduardo não falou sobre como é que diz? O vinho que ele mais gosta, da Califórnia. Por que, Eduardo? Eu gosto do vinho do Novo Mundo. Mas eu adoro Distingue, aliás, o vinho do Novo Mundo e do Velho Mundo. Eu olho para uma garrafa, O modo de produção é diferente. rótulo que... Não, é a forma que tu vai beber. Ele gostava desse vinho da Califórnia, hoje ele passou a gostar dos vinhos portugueses. Hoje eu vim em português. Minha paixão, a minha nova paixão é vir em português. Principalmente da verdade dos porões. É isso, com certeza. Entendeu? Meninos, se vocês não têm mais qualquer consideração, eu agradeço a oportunidade. Eduardo, muitíssimo obrigado pela gentileza de sugerir esse tema a mim. Roberto, muito obrigado pela disponibilidade também. João, muito obrigado.
Obrigado mais uma vez. Eu espero que tenha muito sucesso o lançamento deste livro. Aguardo e o evento você de lá. amanhã. A vocês que nos acompanham pela TV Tributária, uma vez mais eu agradeço a companhia. Muito obrigado por tudo.